E aí, assim, bom, nós passamos já um pouco nessas questões. A questão de contratação, a gente está falando realmente. O Flamengo já estipulou quanto vai gastar, 200 milhões mais ou menos. Pode ser que varie um pouco para mais, um pouco para menos, mas 200 milhões. Até porque tem a possibilidade também da saída do Vitor Hugo, né? É, Então aí pode então ser mais precisa uma ser uma. grana. Se o Gabriel sai, a mesma coisa. Então, assim, é o orçamento inicial, né? Eu acho que é uma coisa importante. A gente está falando de ano eleitoral. Eu creio que essa gestão vai querer sair, talvez, com o melhor ano dela. Então, existe até um receio de fazer algumas loucuras. Sim. Né? Então, talvez não fique restrito só a isso. Eu acredito que vai ter os 200 milhões agora, algo próximo disso, agora em janeiro. Mas se eu sinto apertar mais chegando para o meio do ano, chegando para o final estadual e tudo, e ver que as coisas não estão andando, pode ter certeza que vai entrar mais 200 aí. O Flamengo tem orçamento, o Flamengo mais um ano batendo na casa de 1 bilhão. 3 anos seguidos, né? Pois é. Expectativa, esse último trimestre já superou 25% do faturamento do ano anterior, mesmo período. A expectativa é que feche 1,3, 1,4. Isso sem ganhar, até agora, nada. Então, assim, a questão do Flamengo não é financeira. Exatamente. Já está nos top times do mundo, já ultrapassando muitos times de ligas imensas na Europa em orçamento. E não consegue transformar isso em Se eu não me engano, ganho. É o 35º time mais caro, elenco, né, mais caro do mundo. No futebol sul-americano é disparado o primeiro. Se olhar, o segundo é o Palmeiras. Flamengo, 700 e poucos milhões, o Palmeiras vem com 200, 300 milhões. Quase... É uma diferença gritante, Muito grande. E assim, a questão, o Flamengo sempre ficou em torno da questão financeira mesmo, durante todo esse tempo, desde a gestão do Bandeira, né? O Flamengo é recorde de faturamento, né? O grande título que a gente tem esse ano é o recorde de faturamento de novo. E o mercado tem estratégia também. A gente pode esquecer que tem os SAFs aí, alguns clubes com dinheiro ainda se organizando. Mas assim, tem toda aquela questão de estratégia de mercado. Pô, eu sei que eu não vou contratar o Dela Cruz, não vou ter bala na agulha, mas eu vou lá incomodar para subir o preço para o Flamengo. Por quê? Porque eu descapitalizo o Flamengo e eu consigo ter mais margem para entrar em outras frentes, né? Então também tem esse ponto, tá? Tem isso, Quanto mais SAF tiver, mais clubes se estruturando financeiramente, pior fica para o Flamengo. Então, assim, a minha posição é que essa reformulação que o Palmeiras vem fazendo, na minha concepção, muito bem desde ali de 2019, 2018, o Flamengo já deveria vir fazendo e está atrasando. Fica muito pendente daquela geração de 2019 que ela vai morrer naturalmente. Né? O jogador não vai ter o mesmo desempenho. Alguns deveriam ter até melhor. Outros, como o Felipe Luiz, Everton Ribeiro, por idade, não tem como, infelizmente, entregar a mesma coisa. Né? Exatamente. E aí, assim, já tocando nesse ponto da questão da SAF, o assunto ventilado nessa semana foi a questão do estádio, né? E uma das pautas do estádio é de que o Flamengo poderia vender parte do clube como SAF. 25%, né? A ideia do Landim. A ideia inicial de 25% dessa venda como SAF para poder financiar o estádio. É no mínimo polêmico, né? O estádio que agora realmente deu um primeiro passo, né, pro terreno do gasômetro. Pela primeira vez na história, o Flamengo realmente dá um passo para tentar construir um estádio de verdade. Apesar de estar muito longe ainda, e assim, não tem um projeto definido, não tem muita coisa definida. Então, é bom pausar nesse ponto aqui, de que muita coisa ainda é especulação, né? Muita coisa ainda é início de negociação, né? Mas eu acho que esse ponto da SAF é um ponto interessante de se discutir, porque assim, a gente vê sucessos de tudo quanto é lado, mas vale a pena o Flamengo abrir mão de 25% para uma SAF por conta do estádio nesse momento? Bom, se a gente olhar aí os últimos 3 anos, né? A gente está falando foi 1 bilhão, 1 bilhão e 100, 1 bilhão e 300. O custo do estádio estima-se, e o que o Landim pretendia capitalizar vendendo, né, parte do clube do futebol para o SAF, em torno de 1 bilhão e 200 milhões. Então, não faria muito sentido se você olhar a saúde financeira do clube.
mas também é uma forma de nos capitalizar para não perder foco na gestão do futebol mesmo, do time. Eu já fui muito contra a questão do Flamengo ter estádio, mas a minha cabeça era, óbvio, olhando o número. O Flamengo devia 700 milhões de reais, 800 milhões de reais, com uma receita de menos de 300 milhões por ano. Quer dizer, loucura total. É mais ou menos o que o Corinthians fez lá, associado ao governo, e vai ser escravo durante muito tempo ainda. É mais ou menos, né? Que agora o Corinthians parece que tem um acordo, está sendo costurado, um acordo surreal que está sendo costurado para que a Neoquímica Arena seja quitada, né? Mas isso aí é um outro papo, um outro... Eu acho que vai ficar no sonho, tá? Mas assim, voltando para o Flamengo. No cenário atual, eu acho que é fundamental o Flamengo ter um estádio. O projeto anterior que se ventilava da Barra de Juca eu achava ridículo. Assim, muito distante dos principais centros, dificulta o deslocamento. Não, e ali é muito difícil o transporte. Muito ruim. O gasômetro, para mim, é talvez a melhor área para se colocar. É uma região totalmente abandonada. O fundo que administra é deficitário. O Flamengo, obviamente, pode entrar, como a gente estava falando no off, né? O Flamengo pode entrar na negociação, convencendo a repassar esse terreno a um preço bem acessível. Não abandonaria a possibilidade até do Flamengo ter a cessão do terreno, porque é com o apoio da própria prefeitura, porque é a revitalização da região. Você vai aquecer a economia. Um estádio ali, você vai ter que ter prestação de serviço ao entorno do estádio. Então você vai estimular a economia. E para o Flamengo seria ótimo. Ali é uma localização muito boa para a questão dos transportes, como a gente estava falando. Se quiser pegar metrô, trem, você anda 10, 15 minutos, não tem tanta dificuldade assim. Agora, existem algumas coisas no projeto que talvez o SAF, que não vai interferir pesadamente no futebol, mas pode interferir, obviamente, no fechamento desse contrato, é a questão por exemplo, o Landim bate o pé e entende que tem que ser gramado natural. Eu também acho que tem que ser. Se é natural, não faz sentido ter show. Né? Se não vai ter show, como é que o Flamengo vai explorar a região só com jogos do Flamengo? O estádio só com jogos? Vai ter museu? Vai ter restaurante? Vai ter a academia do Flamengo? Vai ter um esquema de visitação do torcedor? O que vai ter ali? Né? Então, isso tudo ainda é muito nebuloso. A expectativa, agora teve a entrada do novo presidente da Caixa, né? O Flamengo retoma as negociações. Acho que nas próximas semanas deve ter mais alguma reunião sobre o fato. Mas assim, ainda é muito embrionário. A expectativa é estar pronta até 2027. Não creio. Com certeza vai atrasar, até porque é uma região que precisa ser recuperada, o próprio solo, né, de tanta contaminação. A gente está falando do gasômetro. As certidões ambientais também não são simples de tirar. A gente sabe como é que a burocracia funciona no Brasil. Então o Flamengo vai ter. Talvez até por isso ele pense no SAF, porque imaginando que aí vai ter um custo pesado. Eu ainda não tenho a posição formada em relação ao SAF. Eu já fui totalmente contra. Hoje eu ainda reflito sobre se o Flamengo deveria vender essa participação. Óbvio, o que me chama muita atenção é o interesse da gestão Landim. O que eu ainda busco entender é o que eles ganham com o SAF. Vão ter participação de alguma coisa no grupo que venha comprar? Não sei. Saindo do poder, fica com parte do poder? Eu não sei se tem alguma relação com isso. Entendeu? Dessa diretoria é possível esperar qualquer coisa, né? Exatamente, porque a pressão é muito grande, né? E já tentou, já se ventilou até o SAF percentual maior, tá? Eles reduziram, né? Sim. O Landim entende que o Flamengo vale hoje $1 bilhão, cerca de 5 bilhões de reais. 25% disso, sem perder se manter como majoritário, ótimo para o Flamengo. Mas o problema é quem vai chegar nessa parceria. Sim. E a pressão pro estádio. O gramado, para mim, é fundamental.